Uma jornada para a transformação. Vanir Matos Torres pelo Espírito Daniel. Amor e Equilíbrio Audiobook. 6ª parte. Então tá combinado. Fico lá por uma noite e um dia, e volto com algo substancioso, pois chega de peixe. Eles são muito nutritivos, mas muito leves. Para encher a barriga de João Desbravador, teríamos que pescar todos os peixes deste rio. João enlaçou-o e levou-o ao alto às gargalhadas. Vês, tirei-o do chão como se fosses uma pena. Não achas que para manter essa força preciso comer muito bem? João, ponha-me no chão. Quebrará meus ossos e não poderei cumprir a missão por Tomé a mim confiada. João atendeu e deu-lhe um forte abraço. Conhecemo-nos há pouco tempo, mas nunca tive em minha vida amigo tão sincero. Na verdade, acho que nunca tive amigos. Por isso, se cuide, velho. Não quero chorar sua perda. Sabes que tens um longo caminho a percorrer e, com uma dama, mais difícil será. Quando tiverem que pernoitar, façam-no com segurança, deixando sempre um olho aberto de vigia. Meus amigos, já saí e entrei tantas vezes desta mata que já a conheço de olhos fechados. Desviem essa preocupação toda para o que irão fazer doravante. Dona Lindalva, já pegou sua trouxa? Perguntou Ambrósio. Espere um pouco, pois tenho o que fazer antes de partir. Um peixe assado e um pirão, pois ainda tenho um pouco de farinha e fará um bem danado para todos, incluindo o senhor, para fortalecê-lo nesta viagem. Se é assim, assim será. Bem, já que está resolvido o assunto da volta de Lindalva, vamos retornar ao plano. Amanhã, assim que o dia nascer, nos poremos a caminho. Falou Jessé. E esse aí, o que faremos com ele? Perguntou Bira. João continuará aqui, para que em nossa volta não encontremos surpresa, e vigiará quem por hora daqui não pode sair. Disse Jessé. O homem, que tudo escutava, pois a casa, minúscula que era, com paredes de tábuas não muito grossas, só não deixava passar o frio, gritou a plenos pulmões. Estou escutando e vou logo avisando que esse plano é furado e podem desistir dele, que não dará certo. Serão pegos e aqui virão me soltar. Só de olharem a cara de Jessé, reconhecerão que é um traidor. Jessé de pronto ia responder, mas foi contido por Tomé. Não o faças, deixe-o. Ele tem motivos para estar com essa energia que o faz atirar pedras em você. Só ia falar que não sou um traidor, pelo contrário, eu até hoje só traí quem me gerou e me deu tanto amor enquanto por aqui esteve. Ela não gostava de me ver em caminhos tortuosos, e foi tudo o que fiz. Lembro-me dela com um véu sobre a cabeça, orando, pedindo a Deus que guardasse a alma de meu finado pai. Enquanto ela era viva, eu ia à escola, ajudava no armazém, e assim ganhava meus trocados, que ajudavam a manter a casa, porém, assim que ela partiu, ao invés de seguir seus ensinamentos, revoltei-me, não entendendo sua partida. Ela ajudou-me a superar a perda de meu pai, mas não tive quem me orientasse quando ela partiu. Mas companhias e dinheiro fácil, jogatinas e bares fizeram parte do meu dia a dia. Tudo o que ela me dizia que nunca fizesse. Sou um traidor, sim. Traí a confiança de quem mais amei nesta minha torpe vida. Jessé, se estavas no desvio, agora encontraste o caminho certo. Sempre é tempo de retornar e começar uma nova caminhada, disse Tomé. Obrigado. Não pensei que sobre esta terra existissem amigos. Você e Dona Lindalva são enviados do Senhor. Salvaram mais uma alma. Tomé abraçou-o, e aquele forte homem desabou sobre seu ombro. A comoção era geral. Até quem estava no outro cômodo e parecia ter o coração endurecido deixou-se cair lentamente e ficou ao chão lembrando das palavras de Jessé. A história por ele contada parecia-se muito com a que vivera. Só mudava em relação ao pai, pois esse sempre o teve, ou pensava tê-lo, já que, se quisesse vê-lo, teria que caçá-lo nos bares ou caído em algum beco. Nunca escutara diálogo tão estranho. Sempre achara aquele homem a quem chamavam de Tomé estranho. Mesmo prisioneiro, nunca o atingira com palavras que pudessem ferir. Aceitava a condição de prisioneiro e transmitia uma serenidade que o incomodava.
Agora, gostaria de trocar de lugar com Jessé e ser acalentado e orientado por esse ser tão diferente de todos os outros que conhecera. Ficou ali jogado, alquebrado. Nunca parara para pensar sobre a vida miserável que levava. Vinha o dia, passavam as noites, e nada mudava. Trabalhava para quem melhor pagasse. Não discutia ordens. Não tivera instrução nem orientação quanto à religião. Vivera jogado na rua, apesar de ter um teto. Difícil era voltar para esse teto. No outro ambiente. Bem, já que está tudo ajeitado, vou começar minha parte e dar uma olhada no prisioneiro, falou João, para desanuviar o ambiente. Ao chegar ao quarto, ficou boquiaberto ao ver aquele homem que antes gritava a plenos pulmões caído, com a fisionomia transtornada. Ei, algum bicho te mordeu? A consciência. Sinto que ela agora me devora. Não estás falando coisa com coisa. Deve ser malária. Ela, quando pega o homem, ele delira como estás a fazer agora. Vou já chamar Tomé. Faça-o, por favor. Por favor, tá tirando uma comigo? O que estás planejando? Não penses que irá enrolar meu amigo. Não esqueça que ele tem muitos a protegê-lo, sem contar com os lá de cima. Acredite em mim. Chame-o. João foi até a sala e deu o recado. Tomé, acho que ele não está bem, não. Se não é febre, bateu com a cabeça. Valha-nos Deus, não quero que ninguém se machuque. Bastam os acontecidos anteriores. Logo Tomé estava diante daquele homem e teve a mesma reação de João. Estás mal? Muito. Vou soltá-lo. Nenhum animal merece ficar preso. Não, deixe-me ficar assim mesmo. Mereço muito mais. Isso aqui é muito pouco para apagar tudo o que fiz de ruim nesta minha vida miserável. Estava a escutar o que falavas. Já escutei muito pregador e nenhum deles me tocou, mas suas palavras atingiram minha alma. Agora sei por que Jessé trocou de lado. Deve ser uma honra e tanto ser escolhido para fazer parte de seu grupo. Estás enganado quanto a isso. Estarmos juntos nessa causa não foi uma escolha, foi um caminho, uma missão. Ter consciência de que a obra de Deus tem que ser preservada e não destruída não é uma escolha. Basta ter Deus no coração e perceber quanto por Ele nos foi dado, e muitos, por ganância, trocam esta maravilha pelo torpe dinheiro que pode comprar o que pensam que querem, mas, quando tudo o que Deus nos provê acabar, a fome se instalará nesta terra. Terão dinheiro, sim, mas, para alimentar a eles e a família, nada de bom encontrarão. Que Deus perdoe os ignorantes e nos dê forças para continuar nesta batalha. Senhor, deixe-me ajudá-lo. Jessé, que tudo escutava e estava logo atrás de Tomé, discordou. Tomé, não o ouça. É um mentiroso que só está querendo ficar livre para nos dar o bote. Jessé, como viveríamos se não acreditássemos na vontade de mudar de nosso semelhante? Você mesmo deu-se conta do caminho avesso em que andava e agora está conosco como um obreiro de Deus. Não achas que é preciso acreditar e dar uma chance a quem pede? Jessé, como era sua mania, coçou a cabeça como se assim desse a resposta certa, mas só fez balançar a cabeça em sinal afirmativo às palavras daquele homem generoso por demais. Tomé libertou o homem das cordas e ajudou-o a levantar. Daqui por diante só farei o que o Senhor ordenar. Não é para ser assim. Aqui todos pensam e têm direito à palavra. Tem que se aprender a viver em comunhão. Seu nome não nos foi dito. Vamos começar como se fosse nosso primeiro encontro. Meu nome é Tomé. O homem pegou a mão que lhe era estendida. O meu é divino. É meio estranho, mas me foi dado por minha mãe ser uma mulher muito devota. Vamos ter com os outros e contar que nosso grupo tem mais um membro. Ninguém discordou da decisão daquele sábio homem, porque ali todos tiveram dele a mão estendida. Um cheirinho bom tomou conta do ambiente. Vamos à mesa? Perguntou Lindalva, orgulhosa desse homem que cada vez mais fazia que por ela fosse amado e admirado. Este é divino, mais 2 braços a serviço do Senhor. Apresentou Tomé. Foi unânime. De repente, todos estavam aplaudindo, sem ser uma ação iniciada por ninguém.
Aplaudiam a ação, a humildade de Tomé, sua generosidade. Agora vamos fazer o que nosso corpo precisa para nos fortalecermos e continuarmos nessa luta. Ao chegarem à mesa, Divino, que estava morto de fome, foi logo querendo traçar a comida. Um momento, Divino. Antes de alimentarmos nosso corpo, temos que alimentar nossa alma, falou Tomé. O homem olhou-o sem entender, e Tomé explicou. A oração. Essa alimenta nossa alma. Não podemos nos esquecer de orar, porque senão, por mais que passemos a ingerir alimentos que a Mãe Terra nos dá, continuaremos sem forças, pois enfraquecida estará nossa alma. Ambrósio, será que poderia a prece de agradecimento por este momento iniciar? O homem levantou-se e todos abaixaram a cabeça em sinal de respeito. A oração foi feita e todos começaram a comer, menos Divino. Divino, não está a comida do seu agrado? Perguntou Tomé. Não sei se a mereço. Acho mesmo que sei. Divino, o que passou, passou. Hoje iniciamos uma nova caminhada. Coma. Se acompanhaste a oração feita por nosso bom amigo Ambrósio, já deste o primeiro passo para a salvação de sua alma. Concluiu Tomé. O rapaz não titubeou, até porque o cheirinho que entrava por suas narinas era irresistível. Lindalva, não vais comer? Indagou Tomé. Já o fiz. Apressei-me, pois a caminhada com o senhor Ambrósio será longa. Na panela tem o suficiente para vocês quando retornarem dessa nova empreitada. Vou pegar minha trouxa e me agasalhar bem. Ela não era firme em suas palavras, e o silêncio se fez. Sabiam que ela, agora, ali queria continuar. Tomé deixou a mesa e foi ter com ela. Lindalva, sei o que se passa nesse coraçãozinho. Tem que ter forças e ir. De nossos filhos notícias não temos, apesar de falarem que estão bem cuidados. Porém, sua presença será tão ou mais importante para eles do que se ficares aqui, até porque o perigo nos ronda e não os quero órfãos. Lindalva abraçou-o e as lágrimas dela molharam a camisa de Tomé. Meu anjo, o Senhor foi generoso por demais comigo. Queria nunca ter que me afastar de você nem de nossos filhos, mas ingrato eu seria se desse as costas a tudo o que está acontecendo. Já pensaste em aqui voltar e só encontrar um vazio? De animais não terá nem sinal, pois o habitat deles não mais existirá. O rio caudaloso, límpido e recheado com diversos tipos de peixes, que poderão saciar a fome de um povo, será um nada. Suas águas estarão poluídas e a vegetação que o acompanha em sua correria estará findada. Será uma tristeza de dar dó. Árvores centenárias abatidas, suas copas no chão a murchar. O ar se tornará irrespirável, pois o cheiro de mato, cheiro de vida, não mais haverá. Tomé, és um homem de visão. Sei que já vieste para este mundo com essa missão e nada farei para que seja diferente. Se achas que tenho que ir, mesmo com o coração partido, partirei. Não se distraia em um só momento, pois esse poderá ser fatal. Lembre que muitos dependem de você. A você digo o mesmo. Cuide-se. Não se distraia, pois sabe as armadilhas que tem na mata, até porque é assim que ela se defende. Vá, que o Senhor a acompanhe, e fiquem em segurança até chegarem aonde estão nossos filhos. A partida deles entristeceu o grupo, mas sabiam que era o certo, os dois seres colocados em segurança. Bem, agora que minha esposa partiu, temos que agilizar nossa ida ao acampamento. Será como já falamos, mas nada de fogo. Iremos todos? Não, João, é melhor ficares e tomar conta da casa, respondeu Tomé. Se por algum motivo Ambrósio e minha esposa retornarem, ou algum dos homens do acampamento aqui vier dar, terá alguém que os colocará para correr. Sei bem que com essa perna ainda do jeito que está atrapalharia um pouco, pois a retirada terá que ser rápida. Ficarei aqui e, como me ensinaste, orando para que tudo corra como o planejado. Desta vez não tinham figuras a carregar, a única arma que levavam era a certeza de que estavam fazendo o certo e poderiam contar com alguém que não os desampararia. Então, vamos nos pôr a caminho? Falou Tomé. Tomé, posso ter com você uma prosa particular? Perguntou Jessé. Pois não, Jessé.
Vamos lá fora e de lá já nos poremos a caminho. Os outros deixaram os dois saírem e ficaram a esperar a tal prosa acabar. Divino ficou meio escabreado. Sabia que Jessé não aprovava e nem confiava em ele fazer parte do grupo. Ele tinha razão, pois o assunto lá fora era esse. Jessé, a todos foi dada a mesma oportunidade e não faço arrependimento. Achas que com ele poderia ser diferente? Sei não, eu não o conheço tanto, pois nosso encontro foi por aqui mesmo. Mas, do pouco que ele me mostrou quando nesta casa estivemos juntos, não gostei. Achas que ele nos delatará? Ele gosta muito de dinheiro e sabe que o encarregado molhará suas mãos se o grupo que atrapalha a derrubada for pego. Que Deus nos ajude. Se o deixarmos aqui, não confiaria mais em mim. Minhas palavras ditas a ele ficarão no vazio. Se achas assim, não esqueças que o alertei. Tomé deu a conversa por encerrada, indo até a porta e chamando os demais para começarem a caminhada. Saiu de casa Bira, e nada de Divino. Tomé adentrou e encontrou-o sentado. Vais ficar aí ou vai nos ajudar nesta peleja? Ainda não dei mostras do meu arrependimento e então pensei. Suas atitudes doravante serão a melhor maneira de mostrar, não para nós, mas para você mesmo que todos podem mudar e começar uma nova caminhada. O homem bateu com o chapéu na perna sem saber o que responder diante daquele impressionante ser humano. Sentia-se envergonhado diante dele, parecia que ele lia sua alma. Vamos, então, já perdemos tempo e é preciso que Jessé lá adentre quando estiverem saindo para o que chamam de trabalho. Puseram-se a caminho, parando de vez em quando para descansar ou aguçar o ouvido, para não serem surpreendidos por algum animal faminto. Uma árvore com o tronco em grande extensão deu-lhes abrigo. Ali, Tomé várias vezes fizera seu descanso quando ainda reinava a paz naquele lugar. Quantas vezes ali dormira, como se estivesse nos braços de sua amada, tamanho era o aconchego em suas raízes. Sua largura era descomunal. Tomé, acho que eu deveria tomar a dianteira, pois temo que o encarregado tenha contratado mais jagunços. Podem estar espalhados pelos arredores e, sozinho, não tenho por que temê-los, ainda pensam que para eles eu trabalho. Disse Jessé. Bem pensado, mas descanses mais um pouco, pois estás comigo numa batida só nessas idas e vindas. Só mais um pouco e irei. Se por acaso tiver algo mais que possa impedir essa missão, voltarei. Tomé puxou o chapéu para a frente do rosto e ficou a pensar em Lindalva. Capítulo 12. Em outro ponto. Não é melhor caminharmos mais um pouco? Se a dona está cansada, paramos, então. Ambrósio, minhas pernas já doem. Se não se importar com essa minha franqueza, prefiro ficar aqui e descansar um pouco. O lugar me parece seguro. Por aqui nenhum lugar é seguro, mas, se suas pernas pedem descanso. Ambrósio colocou o saco que trazia às costas no chão e foi limpando o lugar para que ficasse para ela um pouco mais acolhedor. Na verdade, Lindalva caminharia ainda por várias horas, mas queria aquele bondoso homem poupar. Na verdade queria ter asas e voar até seus meninos, tamanha era a saudade, mas teria que ter entendimento de que as passadas de quem a acompanhava eram diferentes. Sabe, minha Felícia cuida muito bem de crianças. Meu filho, quando era pequeno, tinha dela o maior zelo. Acho mesmo que eu e ela até exageramos. Tudo por amor, sabe? Fechávamos os olhos muitas vezes, como já contei, mas, depois do acontecido com ele e visitando crianças doentes, soubemos diferenciar o que é exatamente amar. Não precisa botar preocupação, não. Quando a gente chegar lá, vai encontrá-los do jeitinho que saíram de sua guarda. Não duvido disso, Ambrósio. No momento, apesar da saudade de meus meninos, temo por Tomé e pelos demais. Queria ajudá-los. Queria estar com ele neste momento tão difícil. Quando quis daqui sair, era para irmos todos. Não sei quando isso vai parar, ou se vai parar. Eles são tantos. Não tantos agora depois do susto que levaram. A mata por si só assusta, então, basta um empurrãozinho, e o caboclo se desespera.
É ilegal o que eles fazem e eles sabem disso, mas o maldito dinheiro é a chave para abrir várias portas para a destruição. Viu o que aconteceu com o piloto que os abastecia com provisões. Bastou abastecer ele com umas notas e se bandeou para o outro lado sem o menor escrúpulo. Isso é porque ele já não o tinha, meu bom amigo. Mas, em contrapartida, temos que agradecer a Deus os que se bandearam para o nosso lado, caminhando para a salvação da alma. Vocês são muito indulgentes com essas pessoas. Não acredito que quem me fala isso é o mesmo que nos contou uma história de arrependimento e perdão. Desculpe este velho decrépito. Minha cabeça já não funciona muito bem. É que fico muito mal ao ver pessoas como a senhora e Tomé passarem por tudo isso, se só o que querem é o bem-estar de todos. O que sabemos nós, Ambrósio? Se isso acontece é porque aqui deveríamos estar e por tudo isso passar. Com certeza sairemos mais fortalecidos na nossa fé. Como, se nada ainda está resolvido? Esqueceu a mudança de João Desbravador, Bira, Gessé e agora Divino. Que bênção maior poderíamos ter do que essa de ajudar esses irmãos a um caminho melhor trilhar? Bira. Escutei quando com ele falavas. Achas mesmo que é seu filho reencarnado? Não sei, mas nos conhecemos há tão pouco tempo e parece que convivi com ele anos. Além do que, a cicatriz é igualzinha à que meu filho levou ao partir. Na verdade, é idêntica. Mesmo lugar, um pouco sinuosa, minha velha, quando vir, vai ficar tão emocionada quanto eu fiquei. Meu coração está apertado porque temo perdê-lo mais uma vez e sem dar tempo de minha Felícia ter a alegria de vê-lo. Não se aflija, Ambrósio. Tudo dará certo. Entreguemos tudo na mão do Criador desta magnitude que nossos olhos veem e tudo dará certo. Ele também não quer a desolação, por isso com certeza fez com que estejamos aqui neste lugar. Quando Tomé para aqui veio, pensei que seria mais um trabalho, mas, depois, através das palavras de Tomé, compreendi que é mais do que isso, é uma missão. É um chamado. Tenho que retornar o mais rápido possível. Sei que sou de pouca ajuda, mas, se aqui estou, existe um propósito. Bem, já que paramos, não é melhor fazermos uma boquinha? Eu lhe acompanho, Dona Lindalva, assim não teremos que dar outra parada para forrar a barriga. Enquanto isso, o grupo de Tomé continuava refestelado, esperando de certo o cair da tarde. Gessé, sem querer incomodá-los, saiu pé ante pé para o que seria agora uma missão. Chegando ao acampamento. Gessé, que bons ventos o trazem, porque aqui só há temporal. Nada de novo, vim pegar mais um pouco de provisão. Ficar lá isolado só dá fome, mesmo. Por que não caças? E deixar nosso pássaro fugir da gaiola? Divino faz o quê? Precisa de 2 para vigiar. Não era para revezarem? Bem, isso não vem ao caso. Não deu de encontro com nenhum vestígio da mulher que nos escapou. Nadinha. Bem que vim atento, pois queria lhe dar boas notícias, mas ela deve estar perdida por essas matas, ou já passou pela sua cabeça que algum desses homens que estão sem mulher há um bom tempo podem tê-la acoitado por aí. Será que algum miserável se daria a esse desplante? Não estou afirmando nada, mas sabe bem como é. Carne fresca. O homem, que já não estava bem, mais enfurecido ficou, jogando o chapéu longe. Bem que achei muito estranho aquela dona ter escapado sozinha. O corte na lona com certeza foi feito por quem já estava de olho nela e deve ser um desses que picou a mula. Saber quem foi não haveremos de saber, porque ir embora foram muitos. Se o pego, faço picadinho. Como está nosso homem? Quieto como sempre. Tem boca e não fala. Às vezes penso que seria melhor dar cabo dele e ter mais 4 braços aqui. Isso seria imprudente. E o que usaremos para que ele fique de bico calado se a mulher escafedeu-se? Acho que serventia ele terá mesmo embaixo de 7 palmos de terra. E se ela aparecer, terá nas mãos um bom trunfo para continuar a explorar estas terras. Pode até mesmo pedir que ele mande uma carta para as autoridades dizendo que tudo está calmo por aqui. Bem pensado, já mostraste mais uma vez que não és um ignorante.
Penso até em lhe dar um cargo melhor. Não é preciso. Estou bem como estou. Gosto de fazer meu serviço um pouco isolado e de vez em quando vir até aqui para dar uma ajuda. Se achas que assim estás bem, mereces. Pegue o que precisar e não se demore a voltar. Quanto à carta, providencie, que está para chegar o aviador que fará o serviço de entrega. Jessé bateu o chapéu se despedindo e respirando aliviado pelo rumo que a situação tomara. Logo à tarde iria embora para dar lugar à noite, quando poderiam pôr em prática o que tinham planejado. Ao pegar provisões, olhou detalhadamente tudo o que continha a barraca e o que poderia fazer para inutilizar os alimentos. Distante dali, o grupo de trabalho parava as máquinas, pois não trabalhavam quando caía a noite. Era a chance de Tomé e os outros porem em prática o plano. Eles já estavam em pontos de observação prontos para agirem. Um chá que já fora por ele usado para pôr fora de combate divino foi agora usado nas garrafas das quais certamente os que chegassem extenuados e secos por um gole tomariam. Apressadamente, Jessé jogou parte do líquido fora, completando a garrafa com sonífero. Com certeza quem bebesse nem notaria. Eles quereriam beber sem importar o que. Jessé pôde trabalhar à vontade, já que, com a escassez de homens, ali ninguém estava a guardar as provisões. Fez um bom corte na barraca para dar passagem a quem o serviço faria e ajustou-o de um jeito que de maneira alguma fosse visto. Pegou o que queria, ou mais do que deveria, e se foi calmamente fazendo gesto de despedida aos poucos homens com quem encontrava. Não demorou muito para achar o grupo. Jessé, graças aos céus estás de volta. Não tinha como dar errado. A primeira parte do plano já foi executada. Bira, já está com tudo em mãos. O rasgo na barraca já foi feito. Vamos esperar os homens se embebedarem, o que não demorará, pois o farão assim que chegarem, e entraremos em ação. Tomé, tens que escrever uma carta aos seus superiores dizendo que aqui está a contento. A que vem ser isso agora? É o trunfo dele, pois de você queria dar cabo por não ter mais serventia depois que sua esposa escafedeu-se, como disse ele. Eu sugeri a carta, pois dar cabo de você estava nos planos dele, até porque, disse ele, teria mais 2 homens para aqui trabalhar. Se a ideia da carta foi sua, saiu-se muito bem. Aqui no meu alforje tenho o que será preciso para fazer a tal carta. Como ainda temos que esperar, logo a dita estará pronta. Enquanto escreves, Bira e Divino ficam de olho esticado para não termos surpresas. Eu vou procurar um local seguro para deixar estas provisões. Na hora da debandada, é só passar a mão nas provisões e picar a mula. Pode ir, eu e Divino ficaremos alertas, disse Bira. Passou um tempo e a noite desceu. Jessé está demorando demais. Será que deu de encontro com jagunços? Se acalme, Bira. Ele não falou em procurar um lugar seguro. Este tem que ser bem seguro, ou os animais farão a festa, ponderou Tomé. Tens razão, Tomé, eu que estou ansioso por demais. Quero que logo acabe essa peleja para encontrar Dona Felícia. Ambrósio tanto me falou dela, que até saudade sinto de quem ainda nem conheci, respondeu Bira. Será que não? Como assim? Como escutei Ambrósio falar e acho que ele tem razão, você é o filho dele que retornou. Não pode ser, eu tenho a ele muito apreço, mas infelizmente conheci meu pai e as lembranças dele não são nada boas, mas, com certeza, era meu pai. Não estou falando desta vida agora por você vivida, falo de outra, em que marcas mostram de quem você foi filho. Para, Tomé, está me deixando zonzo. Escutei com muito carinho o que falou Ambrósio e me senti acariciado, importante para alguém e não como me sentia, um verme que andava rastejando pela terra. Ele me falou da marca igual a que tenho, que seu filho levou para o túmulo, mas que eu seja ele. Só posso pensar que vocês estão variando. É difícil mesmo compreender sem se saber o todo. Saber que não temos só esta vida para viver e outras que já poderemos ter vivido, mas aqui não é hora nem lugar para falarmos sobre isso, até porque, com toda essa expectativa e preocupações, não poderia passar para você o que se deve saber sobre outras vidas.
Pense apenas que Ambrósio e Felícia fizeram parte de sua vida e receba esse amor que lhe enviarão, que será um bálsamo para sua regeneração. Um quebrar de galho seco pôs fim à conversa. A expectativa não foi grande, pois logo apareceu Jessé. Homem, aonde foste que demoraste tanto? Indagou Tomé. O mais próximo de casa, até achar um lugar seguro para as provisões, ou as perderíamos para os animais. Foi isso que estava a falar com Bira. Estão bem guardadas? Perguntou Tomé. Bem no nosso caminho de retirada. Achei uma cova de pedras e lá as coloquei. Acho que já podemos ir. O efeito, como sabes, é quase imediato e não dura tanto tempo quanto pensavas. Quase que rastejando, lá foram eles. Ao chegarem próximo ao acampamento, se depararam com as máquinas de destruição. Quem vai fazer esse serviço? Tem que saber onde colocar as pedras, para que se misturem ao maquinário, danificando as peças. Disse Jessé. Eu posso fazer isso, apresentou-se Divino. Muitas vezes o encarregado me pediu para azeitá-las e com isso conheço os pontos fracos. Ótimo! Então você e Bira serão encarregados desse serviço, disse Jessé, enquanto eu e Tomé vamos aos alimentos e à água, se bem que, quanto à água, logo irão repor, pois o rio está bem próximo daqui. Sem fazer barulho, vamos nos aproximar ao máximo do acampamento para ver se a bebida já fez o serviço. Não precisaram chegar tão próximo, pois o ronco deles ia longe. Com cautela se dividiram e fizeram o que tinha que ser feito pelo bem daquele maravilhoso lugar. Ao se reencontrarem. Tudo certo? Perguntou Bira aos dois que já estavam a esperá-lo. Comida não terão até que chegue quem os abastece. Agora vamos andando que mais nada temos a fazer aqui, disse Jessé. Eu acho o estrago pouco. Acha mesmo que só isso os deterá? Não sei, Bira, mas já é alguma coisa. Vamos para casa e lá pensaremos em algo. Falou Tomé. Meu facão, Tomé, senti que caía algo, mas no escuro nada encontrei. Agora aqui, passando a mão na cintura, senti que algo me faltava. Verifico se estou com ele sempre que vou mata adentro. Tenho que voltar, exclamou Jessé. Não pode, será perigoso. O chá não faz efeito em todos por igual, disse Tomé. Vocês vão indo que logo os alcançarei. Lembrem que eles pensam que para eles trabalho, só não podem dar de cara comigo e Divino. Vão, logo os alcançarei. Tomé tomou a dianteira e Jessé voltou ao acampamento. Jessé, não tinhas ido para a cabana? O que fazes ainda por aqui? Fui num pé e voltei no outro. Trouxe o que me pediu. Fiquei preocupado, pensando que, se o aviador viesse amanhã, não levaria isso, falou Jessé, colocando na mão do homem um papel dobrado. Fizeste o que pedi bem rápido. Você é um empregado excelente. Deveria ser imitado por esses jagunços que só querem se embebedar. Vi uns caídos por aí. Nem bem acabou a lida e já estão na maior carraspana. São uns imprestáveis. Só querem beber e ganhar sem terem feito o serviço. Agora que são poucos, querem me tirar o couro. Mas amanhã espero que cheguem os caminhões para levarem as toras, e pedirei que fiquem por aqui mais um pouco, até porque carregamento não tem. Esses é que vão querer lhe tirar o couro se algum serviço a mais fizerem. Não é melhor deixar como está? Parado não está o serviço. Já notou que a estrada não anda? Se não há derrubada, não há estrada. Esses que aí estão são uns imprestáveis, se fazem de valentes, dizem que não têm medo de nada, mas antes de a noite descer já estão se ajeitando por aqui. Tem que aturar, ou então debandaram. Vais passar a noite aqui? Divino está com nosso homem, então não tem por que você partir agora. Tens razão, até porque estou doido para esticar meu lombo. Tô cansado e faminto. Vá pedir ao que se diz cozinheiro que lhe apronte algo. Você é merecedor, se ele ainda estiver de pé. Se não estiver, jogue-lhe um balde d'água em cima. Isso cura qualquer carraspana. Jessé saiu da cabana aliviado, mas ao mesmo tempo preocupado pelos que, se não dessem ouvido ao que ele falou, ficariam a esperá-lo. Se saísse dali agora poderia pôr tudo a perder.
De fato encontrou quem cozinheiro de fato não era, apenas colocava alimento nas panelas e assim por diante. Amigo, o da cozinha. O homenzinho estava recostado em uma árvore, a roncar. Nem o frio que parecia a carne cortar o incomodava. Jessé voltou ao encarregado. Então, achou o homem? Não falei, nem 10 baldes d'água o colocarão de pé. Mas vou me recolher, tô mais cansado do que com fome. Logo amanhecerá e encherei a barriga. Vá, você mesmo vai arranjar o que saciará essa fome. Diga a quem toma conta da barraca de suprimentos que eu autorizei. Quando levei daqui as provisões, lá não tinha ninguém a tomar conta, e pelo que vi, quando agora por lá passei, de pé de guarda ninguém se encontra. Não falei que são uns inúteis? Se entra lá algum animal, seja de 2 ou de 4 patas, estaremos enrascados pela falta de alimento. Eu mesmo vou verificar isso. Eu lhe acompanho. Vá que tem alguma fera por lá. O homem de pronto parou e deixou Jessé ir na frente, adentrando a cabana. Que bagunça, que estrago, falou Jessé, até mesmo antes de o encarregado tomar sentido da coisa. Virgem Nossa Senhora, que diacho aconteceu aqui? Ou foi animal ou um desses beberrões procurando o que comer? O óleo se misturava à farinha, que se misturava aos grãos, fazendo uma meleira só no chão. Pagarão caro por isso. Descontarei tintim por tintim esse prejuízo. Jessé, pegue uns baldes d'água e despeje sobre esses malfadados. Jessé de pronto acatou a ordem e logo estavam de pé, meio cambaleantes, meia dúzia de homens. Escutavam o que berrava o encarregado parecendo nada assimilar. O que queriam mesmo era de novo no chão o lombo deitar. E o homem continuava aos berros. E tenho dito, que fedor é esse? Sei não, mas está me parecendo que é da água que peguei nos tonéis. O homem correu para a barraca onde ficava armazenada a água e logo estava virando os tonéis com tanta raiva que esses rolaram pelo acampamento. Um pouco distante dali. Já se faz tarde e Jessé não aparece. Vamos andando que está muito frio. Quando ele puder irá ao nosso encontro. Só não poderemos ajudá-lo com as provisões, já que não sabemos onde se encontram. Eles tomaram o caminho da casa em silêncio. Tomé orava por Jessé e por 2 pessoas que com certeza ainda estavam na mata em meio ao caminho. Esses. Senhor Ambrósio, estás a tremer. Creio que seu agasalho seja pouco. Meus dentes estão a bater. Estou com um frio danado. Lindalva se chegou a ele e pôde sentir o calor que vinha do seu corpo. Estás pelando de tanta febre. Valha-nos Deus! Não sei o que houve. Estava com a senhora a conversar e o sono me abateu. Creio que com ele veio essa febre. Imprudência nossa, não deveríamos ter deixado a casa. Era preciso, quando amanhecer e continuarmos nossa jornada, com certeza a febre neste lugar ficará parada. E se assim não for? Então, terei que na senhora me amparar e deixaremos um pouco destas tralhas para trás. Vou até o rio, vou colocar compressas em sua testa para amenizar essa quentura. A água que trouxemos só dará para matar nossa sede. Beba um pouco. Lindalva ajudou-o a sentar-se e a tomar uns poucos goles d'água. Filha, tenho-a em grande apreço e sinto-me ainda pior, pois quem deveria lhe cuidar era eu. Peço que não vá até o rio. Ele é perigoso de dia e à noite, traiçoeiro, pois nas suas margens muitos perigos se escondem. Prometa que daqui não sairá. Temo que esta febre me derrube e de olhos abertos não ficarei, por isso só posso contar com sua promessa. Fique tranquilo, usarei a pouca água que nos resta e amanhã, juntos, pegaremos mais no rio. Obrigado. Lindalva pegou sua coberta e ajeitou-a em cima de Ambrósio. Pegou uma peça de sua roupa e fê-la em 3 pedaços. Como a água era pouca, ela pôs uma bandagem na cabeça dele e foi colocando água aos pingos, que logo desaparecia, tamanha era a quentura. Ele adormeceu e ela ficou a orar. Não tinha medo de ali estar, sentia-se bem com o cheiro da mata, o canto das aves noturnas e o balançar da vegetação que parecia a todo momento pedir ajuda para não perecer, só que agora temia por quem estava ali abatido.
Não sabia se teria forças suficientes para carregá-lo se preciso fosse. Adiantando o que ele falou, tratou de colocar as roupas que trazia no saco sobre as que estava vestida, assim não teria que a sacola carregar e aliviaria o frio, já que sua manta estava sobre Ambrósio. A noite custou a passar, deixando chegar o amanhecer, e ela não pregara os olhos. A água acabara, e a febre não dava trégua. Ambrósio tremia tanto que ela se juntou a ele para lhe passar o calor do próprio corpo. O cansaço abateu aí, quando despertou, já era dia. Ambrósio não dava sinal de vida. Sua respiração era fraca e ele não despertava nem ao seu chamado. Lindalva ajoelhou-se e implorou pela ajuda divina. Senhor, estamos em suas mãos. Não sei que caminho tomar. Ela foi às lágrimas diante daquele corpo inerte. Uma força vinda sabia ela de onde fê-la se lembrar das histórias por Tomé contadas. De imediato pegou o facão de Ambrósio e foi fazer o que bem escutara. Não foi fácil tirar da árvore o que lhe serviria. A pouca experiência, pouca força, as mãos esfacelando, mas a vontade de fazê-lo era maior que tudo. Logo, com a ajuda de uma das mantas cortadas em tiras, fez, e por sinal muito bem feita, uma improvisada maca. Essa foi por ela colocada ao lado do corpo de Ambrósio e, ao virá-lo, colocou-o na posição desejada. Agasalhou-o bem, ajeitou nas costas o que podia, pois do alimento não poderia abrir mão, e pegou as duas varas, colocando-se no meio e tentando puxá-lo, só que suas mãos feridas não ajudavam. Apesar de nelas ter enrolado tiras de pano, sangravam. De novo Lindalva ao chão ajoelhou-se, falando aos prantos. Senhor, eu não desistirei. Dê-me forças para ajudar quem muito a mim, meu esposo e filhos ajudou. Lindalva. Graças aos céus o Senhor despertou. Sinto muito, muito mesmo, estou sendo um estorvo, creio que não possa levantar nem para ir em seu corpo apoiado. Tudo está ficando a contento. Estás bem acomodado? Algo o machuca? Fiz o que pude com minha inexperiência, só quis que ficasse bem forte para não desmantelar. Não poderá me puxar, olhe só suas mãos. Machuquei um pouco, como lhe falei, falta de experiência, mas não me saí tão mal, falou carinhosamente ela, tentando aliviar a tensão daquele momento. Teria que seguir, mas não sabia como. Lindalva, deixe-me aqui e volte à cabana. Lá encontrarás ajuda e retornarás. Estou bem abrigado. Deixe-me com o facão e me defenderei de um possível ataque de algum devorador. Dito isso, Ambrósio fechou os olhos como se estivesse em oração. Agora mais do que nunca Lindalva tinha certeza de que dali com ele sairia. Tirou uma de suas saias, rasgou-a ao meio e com o facão livrou-a do cós, liberando o franzido. Amarrou uma ponta de cada lado da improvisada maca e postou-se no meio, ficando a força em seu peito. Senhor Ambrósio, segure-se que lá vamos nós. Facão na mão, pés bem fincados na terra, e a caminhada começou. Difícil era passar pelos emaranhados. Ela tinha que parar, abrir passagem com o facão e retornar a carga. Em outro ponto da mata. Vocês voltaram sem Jessé, o que deu errado? Por enquanto, João, está tudo como previmos, só o que não estava nos planos era Jessé deixar cair seu facão. Ele voltou ao acampamento para procurá-lo. Não creio que esteja em perigo, até porque ele tem motivo para justificar essa volta repentina, falou Tomé. Estás a falar e cada vez menos entendo, respondeu João. Tomé então falou da tal carta. Bira, estás amuado, não estás passando bem? Perguntou Tomé. Meu coração apertado me diz que algo bom não acontece. Bira, não acabei de falar que Jessé tem como justificar sua presença no acampamento. Disse Tomé. Não é isso. Então se explique melhor, falou João, já agoniado. Sinto que Ambrósio não está bem. Deixe disso, Bira, é só preocupação de filho. Ele não diz que você é o filho que retornou. Não faça troça disso, João desbravador. Mas espero sinceramente que Bira esteja enganado quanto a esse sentimento. Se Ambrósio não estiver bem, como ficará minha Lindalva? Perguntou-se Tomé. Não é melhor eu lhes ir atrás?
E colocar Ambrósio em uma posição que ele não quer. Ele se sentirá péssimo se não confiarmos que ele poderá levar Lindalva em segurança. Isso é, vai achar que não confiamos nele pela idade que tem e se achará um nada. Disse bem, divino, mas creio que entendes bem a situação. Disse Tomé, é que eu sei como é se sentir assim, mesmo não sendo um ancião. Então, estamos de acordo. Confiamos na providência divina que logo com as crianças, Felícia e Maristela estarão. Vamos aproveitar o momento e fazer uma corrente para que possamos fortalecê-los. Sugeriu Tomé. Depois de colocarem de lado os apetrechos levados, sentaram-se em volta da pequena mesa e uniram-se em oração. Essa chegou como um bálsamo aos dois viajantes. Lindalva estava extenuada, os lábios estavam ressecados, pois água não tinham. Andar até o rio com Ambrósio seria uma caminhada inversa ao rumo em que estavam. Então, era melhor ir adiante. Ela parou, colocou a maca de jeito que Ambrósio ficasse bem e sentiu em seu rosto uma brisa, um frescor, que lhe deu alento e força. Dona Lindalva. Ambrósio, que bom que despertou. Estás a suar, isso significa que a febre está se indo. Sinto tanto. Farias o mesmo por mim. Já mostrou o que fazes pelos seus semelhantes, o que pareceria impossível para alguém que já lutou tanto nesta terra. Tantas lutas inglórias, e insignificantes para mudar a vida de alguém. Falas de seu filho, se assim fosse, não o reencontrarias. A sua luta agora tem que ser para sobrevivermos. Tem alguém que o espera e o Senhor tem boas novas a lhe dar. Você é uma boa filha de Deus. Creio que em pé não possa ficar, mas o rumo a ser tomado posso lhe dar. Deixamos a carroça ao largo e quem lhe puxe a pastar, mas pelo tempo que isso se deu não sei se encontraremos um dos dois. Como lhe falei, as árvores marcadas com facão nos levarão até lá. Terás forças, como nunca. Lá foi ela carregando sua carga, mas agora na certeza de que chegar ao destino conseguiria. Lindalva, não é melhor descansares? Quero continuar até minhas forças não mais permitirem. Fez-se um solavanco maior, pois ao lhe falar ela se distraiu e os dois foram ao chão. Ela tombou para trás, ficando com a cabeça colada à de Ambrósio. Sou um desastre, não é? Acontece. És uma mulher de muito valor. Tomé tem razão quando diz que és a força na vida dele. Não acredite muito nisso, pois o contrário é. Parecia que nada tinha acontecido. Ficaram os dois ali deitados como se nada houvesse ocorrido. Será que falta muito? Para chegar a casa ou tentar achar a carroça? Creio que a carroça, será que terei forças suficientes para puxá-la? Não farias isso. Claro que farei. Bem, tentarei. Achas mesmo que quem a puxava por lá estará? A carroça do tempo resguardada está, pois lhe cobrimos com a lona, a mesma que eu usava em casa. Torrão está acostumado com ela e dela nunca fica muito tempo afastado. Nós o temos há muito tempo. Sempre o deixamos livre, à vontade, se conosco não quisesse mais ficar. No início pensamos tê-lo perdido, pois um dia inteiro ficou fora, mas depois disso por muito tempo fora nunca mais ficou. A carroça era como seu abrigo, pois quando para casa voltava era para ela que ele ia e até debaixo para se abrigar do calor ficava. Espero que assim continue. Se a direção tomada é a certa. Temos que seguir a marca nas árvores. Não estás com fome ou sede? Temos que comer, mas, se o fizermos, com mais sede iremos ficar. Estamos muito longe do rio. Será que morreremos de sede? Não dará tempo para isso. Mais uma noite e lá com certeza chegaremos. Lindalva levantou-se, tentou limpar um pouco a vegetação de sua saia, que na verdade era só roupa de baixo, pois a outra em tiras fora feita, e ajeitou a tira no peito, que a mantinha atrelada à maca. Mais uma vez, pés bem fincados no chão e facão em punho. Seu rosto estava todo lanhado, seu cabelo pontilhado de musgo a fazia parecer alguém de um conto daquelas histórias contadas por Tomé. Suas mãos estavam inflamadas e doíam. Seu peito, por tanto esforço, nem mais o sentia, estava dormente.
Quando pensava em parar e um pouco descansar, lembrava-se dos filhos e forças lhe vinham para seguir adiante. Mesmo com solavancos que às vezes, por estar amarrado, não caía, Ambrósio dormia, embalado ainda na fraqueza que lhe deixara a febre. Mesmo cansada, quase chegando à exaustão, Lindalva ainda observava na copa das árvores os pequenos animais que se retiravam à sua passagem. A tarde desceu, avisando que já era hora de procurar um bom abrigo. Uma árvore que mais parecia um gigante a tomar conta da floresta tinha perto de suas raízes uma fenda que parecia uma pequena caverna. Lindalva limpou a entrada, ajeitando Ambrósio de modo que ainda sobraria espaço para ela se aninhar. Cortou umas folhagens, misturando-as a gravetos, e fechou a entrada. Sabia que o cansaço a abateria, então, não queria ser surpreendida por nenhum bicho peçonhento. Antes de a escuridão ser total, ela já tinha adormecido, e Ambrósio, nem sequer despertado. Enquanto isso, no acampamento. Já estão todos despertos, um pouco tontos, mas de pé, falou Jessé, cumprindo ordens. Enquanto eu não souber quem fez tamanho estrago, assim ficarão até amanhecer. Contratei beberrões e não trabalhadores, que deveriam ser ambiciosos e trabalhar mais e mais para encherem os bolsos. Você, Jessé, se quiser descansar seu molambo, pode ir. Eu ficarei em vigília. De fato estou moído e tenho que retornar assim que amanhecer. Tenho que render divino. Ele também tem que dormir. Sabe como é, olho fechado, pássaro fugindo. Só me faltava isto, aparecer por aqui quem possa embargar nossa atividade e ainda me colocar no chilindró. Esses bestas aí não têm sua capacidade. Se estivessem em seu lugar, hoje não teríamos mais o prisioneiro que é um trunfo em nossas mãos. Com essa carta que logo entregarei ao aviador, ficaremos aqui livres de qualquer ameaça. E, voltando aos homens. Vocês três aí, vão ver se aproveitam algum alimento do chão, caso contrário, ficaremos à míngua. Peixe, não suporto mais nem o cheiro. Se me permite falar, não creio que nada se aproveite. Está tudo misturado à terra e pegajoso. Que peguem de pá, que cozinhem com terra, gosmento ou não, vai servir de alimento amanhã. Jessé deu um toque no chapéu e retirou-se. Agora que aprendera, rezava para que o estrago não fosse pouco. Estava cansado por demais e logo adormeceu. Quando despertou, a claridade já fazia doer os olhos. Sentou-se e ficou a escutar o que se passava lá fora, pois o encarregado estava aos berros. Nem café. Nem café? Eu não fico sem meu café. Senhor, nada pode ser aproveitado. Tudo culpa de algum animal. Que são vocês? Não, senhor, precisa ver o estrago que ele fez na tenda. Aqueles cortes foram feitos por algum felino. Nesse momento, Jessé achou que era hora de aparecer. Jessé, vá averiguar o que esse homem diz. Fala de animal, que diz com certeza não serem eles. Vou até lá verificar. Só tenho um homem de fato com quem posso contar. Ainda bem que me restou um. Pobre homem. Preso em sua própria teia, não enxergava o que o rodeava. Voltando a Jessé. Ele tem razão, foi um animal, com certeza, e não era pequeno. Azar, estou com uma uruca de dar gosto. Agora, em vez da derrubada, os poucos homens que tenho para isso terão que caçar e pescar. Isso sem contar os que terão que limpar esta sujeirada toda. Bem, tenho que ir andando. Divino já deve estar fulo. Vá, vai que ele cisme de deixar nosso homem sozinho. Jessé nem esperou mais argumentos. Antes que ele mudasse de ideia, deu nos cascos. Não queria estar ali quando tentassem ligar as máquinas, aí sim o acampamento ferveria. O pouco que dormiu deu para dar uma descansada e impor um bom ritmo às suas pernas, chegando até a correr em certos momentos. O sol já forçava as copas das centenárias árvores para que deixassem passar seus raios. Jessé pegou os alimentos, que ainda estavam intactos, colocou o saco nas costas e se foi, chegando até a cantarolar. Não sabia por que o fazia, mas sentia-se demasiadamente feliz. Em outro ponto da mata. Ambrósio, já se faz tarde, temos que continuar. Minha pequena,
Tão doce que és, não poderás continuar carregando este fardo. Deixe-me aqui e alguém virá me buscar quando em casa chegares. Esqueceu que não sei o caminho. Preciso do Senhor. Muitos precisam da sua presença. Não esmoreça agora. Quando chegarmos à carroça, tudo será mais fácil. Você é um presente de Deus. Somos todos, cada um do seu jeitinho. Deixe-me ver suas mãos. Tens que trocar esta bandagem, melhor seria lavá-la. O último pingo d'água coloquei aí em seus lábios, mas farei isso. Ela tirou a barra da saia e trocou a bandagem, porque o sangue seco formara uma crosta em suas mãos que até o facão era difícil de manejar. Enterre o que tirou. Os animais podem seguir nosso rastro pelo cheiro disso aí. Lindalva fez o que Ambrósio pediu e ajeitou-se para a nova caminhada, que parecia interminável. Passavam por várias árvores carregadas do que poderia saciar um pouco da fome, mas os frutos estavam tão alto, que para ela seria impossível pegá-los, e, os que estavam esborrachados no chão, animais já tinham se saciado. Lindalva avistou uma clareira e ficou tão entusiasmada, que deixou cair o que lhe atrelava à maca, deixando Ambrósio no chão de vez. Senhor Ambrósio, creio que chegamos a tal clareira onde falaste ter deixado a carroça. Ambrósio não a escutava, estava fraco por demais. Lindalva correu até o pequeno descampado, onde, conforme o que havia dito seu amigo, estaria a carroça. Correu os olhos e nada. Parou, conteve a respiração ofegante e tentou visualizar melhor. Quem sabe se estaria coberta de folhas, maquiada naquela imensa floresta. Um barulho que não fazia parte daquele lugar assustou-a e fê-la correr até Ambrósio, agachando-se e ficando a ele colada. Em meio à vegetação não poderiam vê-la, mas ela podia divisar bem quem havia chegado. Assim, entendeu o porquê da clareira. Ali estava o aviador, aquele que abastecia sua pequena cabana e fazia com que não estivessem afastados definitivamente da civilização. Além de abastecê-los com cereais, os nutria com notícias do mundo afora. No primeiro momento, ela pensou que ali estivesse a salvação. Quando ia levantar-se, uma mão a reteve. Dona Lindalva, não o faça. Ele não é mais confiável. O que importa agora é salvá-lo, mesmo que nos levar para o acampamento. Não, depois de tanto sacrifício. É sua vida que está em jogo. Uma só, esqueceu-se de Tomé, João Desbravador, Bira, meu filho, Gesseí, agora, confiando nas palavras de Tomé, divino. Isso sem falar nesta magnitude por Deus criada com a qual estamos todos envolvidos para protegê-la. Desculpe, não estou fraquejando em minha fé e nem em minhas forças, mas temo pelo Senhor. Vou ficar bem, não faça barulho, não deixe que a veja. Lindalva colou tanto em Ambrósio, que pareciam um só ser respirando. Não demorou muito e o silêncio se fez. Aos pouquinhos, ela foi levantando e confirmando o que seus ouvidos avisaram. Ele se foi, vou até lá, quem sabe encontro algo para beber ou quiçá remédio. Ela se aproximou da aeronave e sorriu ao verificar que estava destrancada. Como ele sabia não haver ninguém nos arredores, não tinha por que ter precaução. Nada encontrou, sentou-se naquele banco estranho para ela e ficou a pensar. Seria realmente difícil fazer aquela geringonça voar? Sair dali sem ter que arrastar Ambrósio seria a resposta para suas preces. Tentou mexer em alguns botões, mas, quando uma luz acendeu, seu coração disparou e de imediato ela saltou ao chão. Apesar de muito fraco, Ambrósio estava desperto. Meu bom Ambrósio, sua resposta será a solução para nossos problemas. Sabes pilotar aquela coisa? Na guerra, era moço ainda, mas não com esse tipo de aparelho. Então, meu velho, se eu o ajudasse a chegar até lá, sentadinho, não colocaria esse pirilampo para voar. Minhas vistas me falham, adormeço enquanto falo. Sabe o que isso significaria se algo estivesse fazendo? Coma algo, bem devagarzinho, quem sabe é falta de sal. Imediatamente Lindalva ajeitou-o de modo que pudesse ingerir com mais facilidade o que estava a lhe pôr na boca. Deve ser tudo igual,
Uma vez voando, sempre saberá voar. Terás que rezar muito, o dobro do que tens feito. Eu o farei. Agora vamos? Não sabemos quanto tempo o piloto ficará no acampamento. Com certeza ainda estará em meio ao caminho, pois com o peso que carrega. Por falar nisso, a estratégia quanto a deixá-los sem alimentos irá por água abaixo, mas vamos deixar de conversa e colocar nosso plano em prática. Seu plano, um plano meio louco, se queres minha opinião. Temes por minha vida, mas colocar aquele aparelho no alto do jeito em que me encontro serão 2 vidas. Não temo, sei que dará certo. Agora me ajude, fique bem quieto que logo lá estaremos. Foi com muita dificuldade que Lindalva conseguiu que Ambrósio se sentasse de forma que pudesse pilotar. Minha criança, não reconheço nenhum destes botões. Tente, o que não puder fazer, fale que eu faço. És uma guerreira, sua força de vontade me contagia. Um barulho mais forte, um sacolejar que mais parecia estarem em um lombo de um animal, e logo Ambrósio, parecendo ter despertado, testando aqueles botões um por vez, conseguiu identificar os que dali os levaria. Lindalva não temia, acreditava que daria certo. Não estavam ali por acaso aquela geringonça ali não estaria. Segure-se, minha filha, que vamos voar. Quase raspando as copas das árvores, a aeronave alçou o voo. Senhor Ambrósio, não estamos na direção errada. Dona Lindalva, vamos em frente, que por enquanto é só o que consegui fazer. Veja, minha casa. Ninguém estava às vistas, pois, ao escutarem o ronco da aeronave, Tomé pediu que todos se mantivessem dentro da casa para não ficarem às vistas do aviador, já que ele tinha se passado para o outro lado. Na cabana. Tomé, eles receberão provisões, agora só podemos rezar e esperar que as máquinas quebrem. No ar. Seu Ambrósio, veja o acampamento. Olhe só o desmatamento, parecem feridas abertas na floresta. Filha, não posso desviar minha atenção. Este bicho é mais forte do que pensei. Temos que voltar, mas ainda não sei como fazer isso. Lá embaixo. Que inferno é esse? Estão comigo a brincar. Trago para vocês provisões e me roubam. Tá variando, homem. Do que está falando? Olhe, alguém está pilotando minha aeronave e, como estás a ver, não sou eu. Não é seu ajudante? Que ajudante? Vim só. Creio mesmo é que caí em uma torpe armadilha. Por que está me olhando desse jeito? Não estás a pensar que fui eu o mandante. Por que eu faria? Você nos traz provisões e agora, mais do que nunca, estamos precisando do que nos trouxe, pois estamos a zero. Isso agora pouco me importa. Quero saber como vou sair daqui. No lombo de um animal. Estás louco? O aviador saiu socando o ar, fulo da vida. O encarregado ficou a olhar o céu, onde não havia mais vestígios da tal aeronave. Quem pode ter sido? Perguntava-se. Ficou escabreado por as coisas ali no acampamento estarem mal paradas. Lá no alto. Senhor Ambrósio, temos que voltar. E se o combustível acabar? Vou tentar, minha filha. Segure-se que aqui vamos nós. Deu certo, e logo estavam de novo sobrevoando o acampamento. Veja, eles voltaram. Com certeza foi alguém que o pegou para dar um passeio. O encarregado mal acabou de falar e o aviador já estava numa carreira danada para chegar a tal clareira. Na cabana. Veja, Tomé, ele já está indo embora. Engraçado é que mal deu tempo de pousar. Deve ter jogado as provisões lá do alto. Com certeza está sem tempo. Ninguém poderia imaginar o que de fato se passava. Bem, agora vamos em frente. Sabes pousar esta coisa? Minha filha, o pior já foi feito e, como dizem, para descer todo santo ajuda. Apesar do perigo iminente, Lindalva sentia uma paz inexplicável. Talvez por Ambrósio estar ao seu lado mais vivo do que nunca. Já saímos da floresta, no primeiro descampado, vou descer. Comece a orar. E com fervor. Vou ver meus meninos, não sei como poderei lhe agradecer. És um enviado de Deus. Bom seria se assim fosse, então, em vez de nesse aparelho nos arriscarmos, estarias voando em meus braços.
Já fazes pilhéria, isso quer dizer que está se recuperando. Dona Felícia ficará feliz ao vê-lo. Ao avistar ao largo um descampado, Ambrósio tentou e conseguiu o aparelho pousar. Pronto, estamos finalmente em terra. Este velho ainda não está morto. Lindalva abraçou-o, visivelmente emocionada. Agora, fiques aqui que sairei à procura de alguém que possa nos ajudar. Estás vendo aquela trilha? Siga ela e chegarás à minha casa. Vais ter que caminhar um pouco e sinto não poder acompanhá-la, já que seria um estorvo, pois, se minhas mãos conduziram este aparelho, não posso dizer o mesmo de minhas pernas. Fique aqui, deixe aberto só o suficiente para o ar entrar. Estamos perto da mata e algum animal pode vir até aqui. Eu me comportarei. Vá, minha filha, que Deus lhe guie. Capítulo 13. Na mata de onde a aeronave partiu, nada. Onde diachos terão ido? Ao olhar ao redor, o aviador deu de encontro ao que foi deixado para trás. Agora tinha certeza de que o aparelho fora usado para tirar alguém daquele lugar, alguém que, com certeza, não podia caminhar com as próprias pernas. Voltando ao acampamento. Então, achou o aparelho no lugar em que o deixou. Isso é pilhéria? Achei, sim, uma maca e uns trapos, indicando que cheguei no lugar errado para mim e na hora certa para alguém. Como vou sair agora deste infecto lugar? Que diacho, homem! Eu aqui cheio de problemas e você só porque perdeu aquela geringonça pensa estar por aqui perdido. Já nos chegam a qualquer hora os caminhões e com certeza você terá uma carona. Enquanto aqui estiveres, se quiseres algum ganho. Fazer o quê? A única coisa que sei fazer é voar. Não precisa de tanto. Se sabes dirigir, será fácil com os maquinários. Então é isso. Quanto mais vai colocar na minha mão? O suficiente para que fiques satisfeito. Amanhã mesmo começarás. Enquanto esperas o transporte de volta, encherás a burra. O homenzinho saiu, deixando o aviador para lá de confuso. Perguntava-se se não seria uma armadilha, já que ele precisava de homens para trabalhar. Enquanto isso, Lindalva prosseguia sua caminhada, prestando atenção ao que lhe fora dito por Ambrósio. Estava com fome, com sede, e o cansaço a abatia. Depois de uma longa e exaustiva caminhada, chegou à civilização. Só não sabia se era a que procurava. Não precisou de muito para saber onde estava. Risadas que pareceram música aos seus ouvidos deram forças às suas pernas, que chegou até a correr. Logo estava debruçada sobre um cercado vendo dois pequenos e uma moça a brincar de cabra cega. O coração dela disparou, as lágrimas desceram pelo rosto, e tão emocionada ficou, que parecia uma estátua, nem a voz parecia querer sair a chamar seus meninos. Um tempo ali ficou, até que uma das crianças, querendo se afastar de quem poderia pegá-la, deu com o que mais parecia uma visão. Mãe, é você mesmo? Ao invés de ir até ela, Bento correu de volta a Maristela e se colou em suas pernas. A brincadeira se inverteu, e agora a presa sou eu. Falou ela, já retirando a venda dos olhos. Bento, o que aconteceu? Estás tremendo. Será que a febre lhe toma? Vamos entrar, que Dona Felícia lhe servirá um bom caldo quente que lhe dará um bom suador. Bento então pegou o braço dela e apontou para quem mais parecia uma miragem. Diferentemente de Tinoco, que já estava de carreira indo ao encontro da mais bela das figuras. É a mãe, ela voltou. Com uma rapidez impressionante, ele subiu no cercado e se pendurou no pescoço dela. Mãe, você demorou. Logo alargando. Pera aí, volto já. Ele entrou na casa que nem um furacão. Ei, criança, o que acontece? Se estás apertado, lembre que o banheiro é lá fora. É a mãe. Ela voltou para buscar a gente. Logo aqueles dois bracinhos estavam saindo porta afora a carregar uma trouxinha. Vem, Bento, vamos embora encontrar o pai. Nesse ínterim, Maristela já tinha chegado até ela e contemplava o estado lastimável em que se encontrava. Vem, eu lhe ajudo. Seu nome é Lindalva, não é? Eles falam de você todos os dias, em todos os momentos.
Bento estava agarrado ao pouco que restara de sua saia, e agora com Tinoco, como se já um homenzinho fosse a dar ordens. Vamos, mãe, quero ver o pai. Vamos. Tinoco, estou exausta. Foi uma longa caminhada. Preciso de um descanso e, se puder, de um pouco d'água. Agora foi a vez de o menino estancar. Ficou olhando a trilha, esperando mais alguém surgir. Ele não vem agora. Está com amigos, mas me pediu que viesse com vocês ficar. Posso? A limpar as mãos no alvo avental, foi Felícia quem deu a resposta. Entre, minha filha, vocês dois, ajudem sua mãe a casa chegar e logo terão as notícias que querem. Um de cada lado da barra de sua esfarrapada saia, foram conduzindo-a como se conduz um enfermo, com um cuidado esmerado. Sente-se, minha filha. Vou providenciar um bom caldo quente, aí então nos contará o que aconteceu. Mas alguém precisa de ajuda. O senhor Ambrósio está um pouco alquebrado pela febre que o abateu e não pôde me acompanhar. Ele está na aeronave em segurança. Aeronave? Febre. Minha filha, me diga, por Deus, o que aconteceu, pediu Felícia. É uma longa história, que lhe contarei depois. Agora, temos que arranjar um jeito de tirá-lo de lá. Eu vou, dona Felícia. Falou Maristela. Ele está muito fraco para andar este estirão, explicou Lindalva. Em algum lugar está a carroça, mas quem a puxava não voltou. Leve-o, e Ambrósio virá em seu lombo, mas, se encontrarem a carroça, logo todos estarão de volta. Eu aqui ficarei com as crianças, orando para que voltem logo com meu Ambrósio. Disse Felícia. As crianças tudo escutaram e nada falaram. A mãe estava diferente. Depois de beber a água, Lindalva ia levantar-se, mas Felícia a reteve. Espere um pouco que vou lhe servir um bom caldo. Se tombares em meio ao caminho, serão dois a se ter que carregar. Felícia foi ter com as panelas e logo estava de volta, limpando as lágrimas que teimavam em escorrer pelo seu rosto. Ele chegou quase ao mesmo tempo que você. Posso dizer que está muito bem. Lindalva olhou-a penalizada. Com certeza aquela simpática senhora não era boa das ideias. Ela retornou à cozinha sem mais nada falar, logo estava pondo diante da moça um bom prato de sopa. Coma, minha filha, não precisa se apressar tanto, pois meu velho agora tem todo o tempo do mundo. Não entendo suas palavras, porque, quanto mais depressa resgatá-lo, mais cedo poderás tratá-lo. O tratamento que terá agora, minha filha, não é deste mundo. Maristela abraçou-a, querendo animá-la. Ela falou que ele está bem. Vamos acreditar nisso. Acredito, minha filha. Como acredito? Logo eu também estarei fazendo essa caminhada. Vó Felícia, a senhora não falou que ia ficar com a gente, enquanto a mãe e a tia Maristela vão buscar o vô? Perguntou Tinoco. Lindalva, olhando nos olhos daquela boa senhora, entendeu que suas palavras iam mais além do que no momento se passava. Parecia que estava a escutar Tomé. Já terminei e agradeço a boa refeição. Já me fortaleci e creio que podemos partir. Vou pegar meu chale e algo de que com certeza precisaremos. Disse Felícia. Levaremos os meninos? Não, Maristela. Esta caminhada eu mesma tenho que fazer para encontrar meu velho. Não é melhor esperar o amanhecer? Quando lá chegarem, estará muito escuro. Os perigos rondam as matas, e a noite é uma armadilha. Falou Maristela. Tens razão, minha filha. Faremos diferente. Meninos, será que vocês podem ir com tia Maristela colher flores para que eu possa enfeitar esta mesa? Prontamente, eles, que estavam mudos a prestar atenção no que se desenrolava, puxaram Maristela em direção à porta, pois qualquer ação para eles era brincadeira. Assim que ficaram a sós. Senhora, creio que não entendeu bem. Senhor Ambrósio está sem água, faminto, e creio que a febre ainda persiste. Filha, agora ele só tem sede de paz e fome de esclarecimentos. A senhora quer dizer? Sim, ele partiu, agora só temos que resgatar seu corpo. Na verdade, não o traremos para cá.
A terra em que aqui pisamos é a mesma que lá encontraremos, e lá deitaremos seu corpo, para que essa matéria volte ao seio da grande mãe, a mãe natureza. Lindalva verteu lágrimas abundantes. Não chore, filha. Ele viveu aventuras, desventuras e se foi como queria, ajudando ao próximo. Estou feliz por ele, por mais que saiba quanto me fará falta, enquanto nesta terra eu permanecer. Hoje faremos para ele uma bela oração. Ajude-me a limpar a mesa que eu vou buscar a toalha mais alva que tiver e um jarro para colocar as flores que as crianças com Maristela foram pegar. Quando ela ia se afastar. Senhora, tenho que lhe falar algo. Sim, minha filha. Ele estava ansioso por chegar, pois lhe trazia uma boa nova a respeito do seu filho. Nosso filho? Sim, Senhor Ambrósio tinha certeza de que Bira é o filho de vocês reencarnado. Espere um pouco, minha filha. Deixe esta velha sentar para você me contar tintim por tintim essa história. E, a partir daí, tudo foi a ela narrado. Então, ele tem a mesma cicatriz de meu filho? Como disse seu Ambrósio, igualzinha, sem tirar nem pôr. Ambrósio não se enganaria. Ele ficou mortificado com o ferimento e a curvatura, o tamanho que tinha. Não existiriam duas iguais. Sabe como foi que ele conseguiu essa marca? Pelo que falou, veio com ele no nascimento. Disse que já veio para esta terra marcado. Então, ele voltou. Glória a Deus por isso. Quando nosso filho se foi, tivemos muita ajuda para entender essa separação. Sabe, filha, antes de ele partir, voltou para nós. E foram aqueles momentos que ficaram, e como nos ensinaram. Será que quando os destruidores da mata se forem de vez e a paz voltar, Bira nesta casa ficará? Pelo que contou, não tem ninguém por ele. Creio mesmo que o senhor Ambrósio já tinha lhe falado sobre. Que bênção, minha filha! Agora vamos tudo preparar para mandarmos bons fluidos através das orações para meu velho. Lá foi ela apanhar o que havia dito, a enxugar as lágrimas que teimavam em escorregar pelo seu rosto. Nem bem acabaram de a toalha esticar, chegaram as crianças com um ramalhete de flores, entregando-as e rodeando Felícia em pequenos abraços. É festa, vó Felícia, é festa para a volta do pai? Perguntou Bento. Sim, pode-se dizer que é uma festa, pois alguém acabou de chegar a um maravilhoso reino. Reino, aquele que o pai fala que tem rei e princesa? Perguntou Tinoco. Deve ser um mundo tão maravilhoso quanto esse das histórias de seu pai. Agora quero que vocês ajudem a fazer uma bela oração para quem foi para esse mundo, e pedindo proteção para todos nós que ainda estamos a caminho. Lindalva lembrou os últimos momentos em que esteve na companhia daquele bondoso ser. Sem ele, com certeza, não estaria agora com seus meninos. Quando acabaram de orar. E agora, vó Felícia, vamos aos doces. Festa sem doce não é festa. Tinoco, já se faz tarde, é hora de ir para a cama. Disse Maristela. Mas, não é uma festa? Reclamou Bento. Filha, eles estão com toda a razão. Que se lambuzem com doces, pois ninguém nesta casa vai dormir envolto em tristezas. A jarra de flores foi colocada de lado e logo a alva toalha estava maculada com respingos que vinham da alegria dos dois meninos. Nem bem tinha amanhecido. Filha, desculpe não deixá-la repousar mais, mas temos uma missão a cumprir, e quanto mais cedo chegarmos mais cedo retornaremos, sem que a escuridão nos pegue na mata. Essas roupas são de Maristela e ela deixou para que as use, já que estás ainda com essas roupas de baixo e em frangalhos. Quando Bira encontrou esta casa, com certeza foi encaminhado por espíritos bondosos. Bira, meu filho, Ambrósio se foi, mas seu lugar à mesa não ficará vazio. Estou orgulhosa de meu velho. Ele se comportou como o herói que sempre foi. Vamos, filha, pelo caminho conversaremos. Quero que me fale mais sobre meu filho e de Ambrósio. Será uma dura caminhada. Agasalhe-se bem, pois lá fora o frio é intenso. Por isso temos que ir agora, essa velha tem passadas curtas e um gordo corpo a carregar. Falando em agasalho, essa manta lhe cobrirá, era de meu filho.
Na varanda, ao esperá-lo nas madrugadas, este capuz xadrez era o que primeiro eu avistava. Filo com muito carinho, e ele me lembrava quem se foi e agora retorna. Então, Dona Felícia, guarde-o para que Bira possa usá-lo. As roupas dele estão bem precárias. Se você assim diz, vou buscar um de meus agasalhos. Logo as duas, depois de tomarem um desjejum, estavam na ainda escura estrada. Deveríamos ter esperado clarear o dia. Quando isso acontecer, estaremos a mata adentrando. Agora me fale do meu velho e de como se desenrolou o encontro dele com nosso filho. Entre conversas, chegaram elas ao destino desejado. Vês, ele o pousou com maestria. Ao chegar mais perto, Felícia ficou emocionada. Sabe, filha, ele sempre disse que iria partir em grande estilo, e não em cima de uma cama. Seu desejo foi realizado e agradeço a Deus por essa bênção. Lindalva abraçou-a, pois sabia quanto o momento era difícil para aquela senhorinha, apesar de ter toda a compreensão. Olhe, filha, aquela árvore tem aos seus pés o espaço que será o abrigo de quem muito amava esta terra. Realmente parecia que ali fora preparado para receber Ambrósio. Vou cavar bem fundo, para que animais não violem o túmulo, disse Lindalva. Faça até aguentar, eu farei o restante. Suas mãos feridas não ajudarão muito. Lindalva cavava aquela terra úmida e o sangue que vinha de suas mãos a ela se misturava. Dor não sentia, estava anestesiada pelas orações e cânticos que Dona Felícia dirigia àquele corpo que fora de seu companheiro nesta vida terrena. As aves já estavam em bando, e a mata toda desperta, quando Lindalva, com o auxílio daquela brava senhora, deitou aquele cansado corpo à Mãe Terra.